pessoal! Hoje eu vim fazer um vídeo muito esperado, muito aguardado e muito pedido. Finalmente eu vim fazer o vídeo de resumo de Coroa da Meia-Noite, o segundo livro da série Trono de Vidro da Sarah J. Maas. Já fiz o primeiro livro, né, Trono de Vidro, e foi um vídeo que eu nem pensei que ia meio que fazer assim sucesso, mas muita gente amou mesmo, e muita gente lá nos comentários pedia o resumo do segundo livro, né? Então, depois de tantos meses, depois de tanta enrolação, finalmente estou aqui para fazer o resumo de Coroa da Meia-Noite. Já pego a pipoca, refrigerante, uma água, um salgadinho, qualquer coisa, porque esse vídeo provavelmente vai ter, sei lá, de 50 minutos a uma hora e pouco, provavelmente, tá, gente? Porque eu vou contar a história completa deste livro, todinha. Todos os detalhes, tudo que eu achei que era pertinente, eu anotei e hoje eu vou fazer o resumo dessa história. Então vamos lá para o resumo de Coroa da Meia-Noite, segundo livro da série Trono de Vidro da Sarah J. Maas. Eu não vou ficar segurando o livro porque, né, senão meu braço vai cair daqui a pouco. Ficar uma hora segurando o negócio aqui. Enfim, vamos lá e, né, como dá pra ver, eu tô aqui, tô na minha cama, tô sentada aqui relaxada porque eu não ia aguentar ficar sentada uma hora assim. Enfim, né, já tô falando demais. Vamos para o resumo. Aqui nós começamos a história com a Celaena executando as ordens do rei. Se eu não me engano, se passa um mês depois do final do primeiro livro, se eu não me engano, tenho absoluta certeza, mas ela já tá na sua terceira ou quarta vítima do rei, né, o seu terceiro ou quarto trabalho, né, pessoa que o rei manda matar, e dessa vez o rei, né, manda ela executar um homem e a sua esposa. Ela vai fazer o trabalho, depois volta para o castelo, levando a cabeça de uma pessoa e um anel como prova de que ela realizou esse trabalho, né? E o rei, né, confirma que ela fez isso, que ela matou quem o rei mandou, e manda ela se livrar daquela cabeça. Ela vai até o esgoto para jogar aquilo fora. O Chaol segue ela até o esgoto, porque ele tá bastante preocupado com ela. Ele pergunta como tinha sido a missão e ela diz pra ele que o homem tinha lutado, mas que tinha ocorrido tudo bem, e ele tá bastante preocupado com ela porque ele teme que alguém a reconheça, né, reconheça ela como a Celaena, porque pra todos os efeitos ela é a Lady... não lembro o nome que eles deram pra ela. Celaena. Esqueci agora o nome. Gordiana? Não lembro. Bom, eles dão um abraço, despedem e ela vai pro quarto, né, porque ela tá bastante cansada. E quando ela chega no quarto, nós ficamos sabendo, né, nós leitores ficamos sabendo que na verdade ela não tá matando ninguém. Que até o momento ela, a mando do rei, teria que ter matado 4 pessoas, mas ela não matou ninguém. O que ela fazia? Ela ia até essas pessoas que o rei mandou matar e dava uma opção para essas pessoas, para as vítimas. Ou você foge, muda o seu nome, vai para outro país, para outro lugar, ou eu realmente vou ter que te matar. E óbvio que todas as pessoas escolheram essa opção, né, de fugir. Então as pessoas fugiam para sempre. Ela ia até o tipo de necrotério lá de Forte de Fenda, arrumava um corpo parecido com o daquela pessoa e levava pro rei. Não, mas na verdade uma cabeça, né, que ela só levava a cabeça. Ela arrumava uma cabeça parecida com a da pessoa e, né, fingia que tinha matado, mas na verdade ela não estava matando ninguém. E o rei dá a próxima missão pra ela, que é matar uma pessoa de Forte de Fenda que ela conhece, né? Antes dela virar assassina do rei, matar uma pessoa que ela conhece. Ela fica se perguntando como é que ela vai sair daquela situação. Em uma certa manhã, ela e o Chaol estão fazendo seus exercícios matinais, que eles sempre fazem juntos, né? Vão dar aquelas corridas, os dois, né? Vida fitness aí. E eles acabam encontrando o príncipe com o rapaz loiro, e é aí que nós somos apresentados para um novo personagem aqui da história, que é o Roland. Ele é primo do príncipe. Pela conversa que eles têm ali na hora, ele se mostra bastante mulherengo e o Chaol não gosta dele. O Dorian vai até o quarto da Celaena, nesse mesmo dia ele vai até o quarto da Celaena e diz que mesmo que o relacionamento dos dois acabou, ele quer continuar sendo amigo dela, né? Quer passar mais tempo com ela, mas ela dispensa ele. Em uma noite, Celaena e Chaol estão num telhado observando o Archer. Archer é a próxima vítima da Celaena, né? É aquela pessoa que eu falei que ela conhecia antes
de virar assassina do rei. E eles estão lá no telhado porque ela quer meio que ver os passos dele pra, né, imaginar o que ela vai fazer. E ela e o Kayle começam a ter algumas conversas lá no telhado. Ela pergunta pra ele o que ele sabe sobre o Hurk-Farran. Eu não sei se é assim que se pronuncia isso, gente. Eu tive até que ler aqui. Hurk-Farran. Não sei. Farhan. Não sei. Vou falar Farhan. E Kayle diz pra ela que ele tá morto há 9 meses, que ele mais 3 homens foram encontrados mortos por um homem chamado Wesley, que era guarda-costa pessoal do Arobin. Eu também não sei se é assim que se pronuncia. Que é o meio que pai da Selina, né? O dono lá do lugar, o chefão lá dos assassinos. E diz que também o Wesley, que encontrou os corpos, também foi morto. E ela diz pra ele que tá perguntando isso porque o Farhan foi a isca pra ela ser capturada. Ela foi atrás dele pra buscar vingança, porque foi ele que torturou e matou o Sam. O Sam, que foi o primeiro namorado, assim, né, o primeiro amor da Selina. E foi ele que matou, foi ele que torturou e matou. Então ela foi atrás dele por vingança, mas que ele foi a isca pra ela ser capturada. Quando ela chegou lá, né, pra matar ele mesmo, ela foi capturada e levada para as minas de sal. E ela diz que não sabe quem foi que fez isso, ela não sabe quem traiu ela e quem sabia que ela estava fazendo isso, né? Mas a única coisa que ela sabia é que ele, né, o Farhan, era a isca. Na mesma conversa, o Kayle diz pra ela que ele não gosta do Roland porque um tempo atrás ele gostava de uma moça chamada Lithen. Não acho que nem é assim que se fala não, mas enfim. A Sarah J Maas tem uma coisinha assim com o nome, né? Ela sempre bota uns nomes bem difíceis. Enfim, ele gostava de uma moça e Roland achou que seria legal se deitar com essa menina pra que o Kayle pegasse os dois na cama e, enfim, simplesmente pra decepcionar o Kayle. Por isso que ele não gosta do Roland. E os dois voltaram pra casa e a Selina diz pra ele que aquela menina era muito burra de ter escolhido o Roland ao invés do Kayle. Depois que eles voltam, ela vai pro quarto, vai dormir, mas ela fica sem sono e decide ir até a biblioteca pra ler alguma coisa. Quando ela chega lá na porta da biblioteca, tem uma criatura, né, assim, parece uma pessoa, só que ela não consegue ver o que é, mas ela vê que é, tipo, como se fosse uma pessoa com um manto preto, fazendo barulhos muito estranhos, tipo grunhindo, rugindo pra ela, e a criatura começa a avançar pra cima dela, mas o colar dela, né, que tem um olho de Helena, começa a brilhar e a criatura sai correndo de volta pra dentro da biblioteca. Ela fica com um pouco de medo e volta pro seu quarto, resolve passar pela passagem que tem atrás do tapete no quarto dela, pra ir até o túmulo da Helena, tentar conversar com ela pra perguntar o que é aquela criatura. Ela fica parada na porta, assim, pensando se entra ou se não entra, e daí ela escuta uma voz perguntando pra ela se ela não vai bater na porta. Ela toma um susto e percebe que quem falou aquilo foi a Aldraba. Aldraba ou Aldabra? Aldraba. Eu acho que é, eu não sabia o que era isso. Vou botar uma foto aqui do que é isso. É aquele negócio, acho que é aquele negócio de bater na porta, né? Não sabia o que era. Aprendendo todos os dias. E aquela Aldabra, né? Aldraba. Diz pra ela que ele é muito antigo, que ele já tá, mesmo a magia tendo acabado, né, em todo o lugar, ele permaneceu ali porque ele já estava muito antes de acontecer. Na verdade, ele já estava naquele lugar quando o túmulo foi criado e que seu nome era Morte. E ele diz pra ela que a Helena não estava forte o suficiente para se materializar ali, mas que ela deixou uma mensagem pra Selina. E eu vou ler pra vocês a mensagem. Eu até marquei aqui, ler, página 56. Mensagem. Se eu pudesse deixá-la em paz, deixaria, mas você passou a vida ciente de que jamais escapará de alguns fardos. Goste ou não, está selada ao destino deste mundo. Como campeã do rei, está agora em posição de poder e tem a oportunidade de fazer diferença na vida de muitos. Caim e Hiderak foram apenas o início da ameaça de Irilea. Há um poder muito mais mortal pronto para devorar o mundo. Aí a Selina diz, é preciso encontrá-lo, imagino.
Sim, haverá pistas que a levarão a ele, sinais que deve seguir. Recusar-se a matar os alvos do rei é apenas o primeiro e menor dos passos. Essa foi a mensagem. Ele diz para ela que ela precisa derrotar o rei, que ela precisa descobrir quais são os poderes do rei, de onde vêm os poderes do rei, que derrotar ele era o destino dela. E ela fica bastante irritada com isso. No outro dia, ela decide encontrar Archer por um acaso, sabe? Tipo, fingir que se encontrou com ele e ela leva o Chaol junto. Eles se encontram numa casa de chá e combinam de jantar na noite seguinte e o Chaol fica com ciúmes dela. Na manhã seguinte, Selena vai até a cela da Lady Cowten para ver como que ela está, perguntar sobre Roland, mas a conversa que elas têm, infelizmente, não leva a nada. Mas uma coisa, ela fica assim bastante incomodada com o jeito que a Cowten está sendo tratada e ela decide que vai conversar com o Chaol para ver se ela pode ser melhor tratada, né, ter melhores acomodações ali. Ela foi tomar café com a Nehemia e diz da situação de Cowten, e a Nehemia diz pra ela que nem sempre a Darlan foi daquele jeito, que teve uma época em que as pessoas acreditavam e seguiam os reis por amor e não por medo, só por lealdade mesmo. Ela diz que Terra Zen era um reino próspero e que foi por isso que o rei de Adarlan atacou esse reino primeiro, porque era um reino visto como fraco, já que as pessoas eram felizes e não tinham medo. E que se o exército de Terra Zen conseguisse se reerguer, talvez eles tivessem uma chance de derrotar o rei. Chegando à noite, ela resolve vestir, porque ela vai ter o jantar com o Archer, né? Ela veste um vestido vermelho, muito bonito e sensual. Chaol fica morrendo de ciúmes dela e ela, para provocar um pouquinho ele, diz que vai passar a noite fora. O jantar ocorre sem muitas coisas, assim, ocorre normalmente. Já na volta, na carruagem, ela diz pra ele que, na verdade, ela não encontrou ele por acaso nada, que ela tava ali porque ele era a vítima dela, que ela era assassina do rei e que ele era sua vítima e que ela deveria matá-lo. Ele fica super assustado, fica com muito medo e diz pra ela pra não fazer isso, que ele pagaria ela. Ela diz pra ele que o rei acha que ele faz parte de um grupo rebelde que tá indo contra o rei. Ele diz que não faz parte de nenhum grupo, que ele pode até ser um garoto de programa, né? Que ele é eu não sei se eu falei isso, ele é um cortesão, que eles falam. Enfim, ele é um garoto de programa, que ele até poderia ser, mas que ele não era um traidor, que ele não sabia de grupo rebelde nenhum e que ele jamais faria isso porque ele morre de medo do rei. Ele disse pra ela que se ela poupasse ele daria algumas informações, porque ele tinha escutado algumas coisas de alguns clientes sobre a Aelin Galantinus. Estava de volta ao trono de Terra Zen. A Selena diz que é mentira, porque a menina, na verdade a mulher, já tinha morrido. E ele disse que não, que esse grupo que ele tinha ouvido falar, na verdade, achava que ela estava viva e eles estavam levantando um exército, o exército de Terra Zen, contra o rei e tentando restabelecer uma corte daqueles que sobraram da corte do rei Orlan, que era o pai da Aelin. Mas depois disso ela diz pra ele que ela na verdade não tem intenção de matar ele e que ele tem essa opção de fugir e ele aceita. Ela diz pra ele que quer uma lista desses rebeldes, das pessoas que ele conhece. Ele diz que não sabe nome de ninguém, mas que nessa noite teria um baile e que ele colocaria ela lá dentro. Um baile que tem essas pessoas que ele ouviu falando essas coisas dos rebeldes, desses rebeldes que estavam levantando esse exército para derrotar o rei. A Selena volta pro castelo e conta essas coisas pro Chaol e diz que só vai contar isso pro rei quando ela tiver certeza de que isso é verdade. Ele diz pra ela tomar muito cuidado, ela diz pra ele que não precisa ter preocupação com ela, porque ela sabia se cuidar sozinha, mas ele diz que está realmente preocupado porque ele gosta dela e se importa muito com ela.
O baile chegou, o Art realmente coloca ela pra dentro desse baile e leva ele até a sala do escritório do Davis, que é o anfitrião deste baile. Eles pegam uns grampos lá, abre a porta, ela entra. Ela começa a mexer em tudo, procurando por alguma pista, até que ela encontra um livro com marcas Irdi. E ela acha aquilo estranho, porque essa magia foi extinta, né, pelo rei, porque quando ela abre o livro, né, tá cheio de marcas, como se fossem, sei lá, feitiços, e ela acha aquilo muito estranho, porque realmente todos os livros e toda a magia foi extinta pelo rei. E nenhuma das páginas desse livro tinha uma charada. É apenas com um olho que se pode ver corretamente. Quando ela termina de ler, olhar todo esse livro e vasculhar toda a sala, ela escuta um barulho. É o Davis, né, o homem, o anfitrião do baile, que tá entrando. Ela se finge de donzela, pega um lenço, finge que tá chorando e que tinha sido dispensada pelo marido, pelo namorado, e que foi a governanta que abriu a porta pra ela ficar ali, pra ter aquele momento íntimo de tristeza. E ele diz pra ela que a governanta não tem a chave daquele lugar, só ele tem a chave daquele lugar. Ela tenta sair e ele ataca ela. Os dois brigam ali dentro do escritório, ele acaba cortando ela com a faca e a faca, ele diz pra ela que a faca está com veneno. E corta o braço dela e ela tipo cheira o braço e ela percebe que no corte o cheiro era da mesma substância que foi dada para ela quando ela foi traída e levada para as minas de sal. Mesmo veneno que estava ali, que estava na lâmina que cortou o braço dela ali, foi o mesmo veneno que foi usado para dopar ela, para levar ela para as minas de sal. Ela percebe que ela precisa fugir dali urgentemente e começa a brigar de novo com ele, consegue pegar a faca e passar no pescoço dele e foge dali. Ela começa a correr desesperada, começa a perder os sentidos, né? Começa a ver o efeito do veneno. Ela vai direto para a lateral do castelo, procurando pelo Cale para que ele ajudasse ela. A única coisa que ela consegue falar para ele antes dela desmaiar é falar o nome dele e também o nome Gloriella, que é o nome do veneno, e desmaiou. O Cale consegue... Tá bebendo água, já tô com a garganta seca. O Cale consegue um curandeiro pra salvar ela. E ele consegue ajudar, porque ela disse o nome do veneno. E ele ficou muito preocupado com ela, mas assim, muito mesmo, tipo, desesperado. Depois que ela acordou, acho que 2 dias depois, ela conta tudo o que aconteceu pra ele lá, que ela viu o livro e tudo mais. E realmente ele fica muito preocupado, ele diz pra ela que foi por pouco. E nessa hora, assim, ela se sente em casa com ele. Ai, meu Deus. Depois de alguns dias, ela resolve voltar à biblioteca. Ai, meu braço tá doendo. Ela resolve voltar à biblioteca para investigar um pouco mais sobre aquela criatura que ela viu naquela noite, né? Aquela criatura com a capa preta e tudo mais. E ela acha que a criatura deve estar em algum lugar aí na biblioteca, que assim, a biblioteca lá é muito grande, tem tipo 2 andares, é gigantesca, e ela acha que a biblioteca, que a criatura com certeza está em algum lugar lá na biblioteca, então ela resolve ir investigar. Ela resolve ir pro fundo da biblioteca, lugar que nem os próprios bibliotecários vão, porque é onde estão os livros esquecidos, já que ninguém mais lê. E ela começou a investigar nesse local, lá no fundo da biblioteca, começou a investigar todos os livros, investigar todo o lugar. Ao mesmo tempo, o Dorian acordou, ele tava dormindo, né? Ele acordou, assim, todo assustado, ouvindo um relógio tocar, né, um relógio, badaladas de um relógio, e todo arrepiado, sentiu a temperatura do quarto baixar. Ele acorda assim todo assustado porque ele tinha tido um pesadelo com uma criatura escura, com dentes afiados, tinha sonhado com adagas e uma luz reluzente. Não sei exatamente o que é isso, mas ele sonhou. Voltando para a biblioteca, a Celina escuta badaladas de um relógio também. Daí ela se dá conta que ela já tá ali na biblioteca procurando alguma coisa durante 3 horas, então ela resolve voltar. Daí, já na volta, né, cansada de procurar qualquer coisa, ela repara numa tapeçaria na parede, parecida com a que ela tem lá no quarto dela, uma tapeçaria bastante antiga, e ela olha e fala, olha, isso aqui parece que a passagem secreta que tem lá no meu quarto, vou olhar pra ver se tem uma passagem secreta aqui. E era também.
Ela abre realmente uma passagem secreta, ela desce uma escada, ela chega num lugar bem úmido, escuro, um lugar que tem cara de que não vão lá há muito tempo mesmo, tem tipo alguns pergaminhos e tal, e nas paredes tem desenhos de feéricos. E ela tem certeza de que o rei nunca ouviu falar daquele lugar, porque com certeza ele já teria mandado destruir tudo se ele tivesse visto aquilo, com pergaminhos e tal, e principalmente os desenhos dos feéricos. Ela entrou mais pro fundo desse local até que ela descobriu uma porta feita de ferro, completamente de ferro. Ela se lembra de que ferro é o único elemento que anula a magia e o seu cordão, né, não brilha nem nada, então ela meio que fica despreocupada. A porta tá trancada, então ela resolve sair dali. Quando ela resolve sair dali, aí o amuleto dela se acende e ela resolve olhar pela fresta dessa porta. É na parte de baixo, na parte do lado, não tenho certeza, eu não anotei aqui, mas ela olha pela fresta da porta e ela vê uma sombra muito escura parada perto da porta. Meu Deus do céu, que medo. Ela então resolve enfiar a sua adaga mais fina, que ela tem, a menorzinha, pra ver se ela consegue, tipo como um espelho, sabe, ver alguma coisa lá dentro. E daí ela percebe que ela vê duas coisas redondas, verdes, reluzindo. E ela percebe que aquilo ali, na verdade, eram olhos. Ela até pensa que pode ser um rato e tudo mais. Ela fica super assustada e foge dali. Naquela noite aconteceria um jantar e a Rena Goldsmith se apresentaria para homenagear o príncipe Colin, o irmão mais novo do Dorian. E ela ficou super empolgada porque ela amava música. E no jantar, a cantora começa a cantar uma música sobre feéricos. Ela conta sobre uma feérica que tinha sido abençoada com poderes e que era perseguida por reis de todos os reinos. E ela achou que aquilo era uma música bastante ousada pra cantar ali, né, porque, né, diante do rei, já que o rei proibia magia e não só magia, falar sobre magia o rei proibiu. Então ela achou que aquilo era uma música bastante ousada e ela ficou bastante emocionada com a música e até chorou. Gale estava do lado dela e ele, né, fica bastante feliz ali com a reação dela e dá um sorrisinho assim simpático pra ela. Ai. Longe, o Dorian percebe o jeito que os dois estão se olhando e ele também, assim, na cabeça dele cai na real de que ela nunca olhou pra ele daquela forma e que realmente tinha acabado e que ele, né, tinha perdido realmente a Selena. Então é naquele momento ali que ele diz, né, acabou mesmo, não vou mais atrás dela. Nas masmorras, no calabouço, a cantora Rena Goldsmith estava presa. O rei prendeu ela porque realmente, como eu disse, era proibido até falar sobre magia. E ela cantou uma música sobre magia ali na cara do rei. E ele pergunta pra ela se ela tem últimas palavras. E ela diz pra ele que ela tinha trabalhado durante 10 anos pra ficar famosa a ponto de poder ir lá cantar na frente do rei, pra que ela pudesse cantar pra ele e pra todos os súditos sobre magia, que ele tinha lutado tanto pra todo mundo esquecer, pra todo mundo deixar pra lá. Ela disse que durante 10 anos ela tinha só se tornado famosa para aquele momento, que ela não se arrependia. Que ela queria cantar sobre a magia que ele tentou acabar, né? Ele acabou, né? Mas que ele tentou fazer as pessoas esquecerem e cantar sobre a magia que ele tinha usado como pretexto para matar tantas pessoas. Ela diz para ele que a filha dela tinha apenas 16 anos quando ele mandou matá-la e que sua irmã tinha 36 e ele mandou matar sua irmã e sua filha por conta de magia. E ela começou a falar sobre várias pessoas que ela conhecia e que o rei tinha mandado matar, e enquanto ela falava toda essa lista, o machado desceu e já era. Ai, credo. Na manhã seguinte, ela tava tomando café com a Nehemia e ela conta pra amiga que ela não tava matando ninguém, que ela não tinha matado ninguém. E que a Nehemia, ela fica chocada com aquilo. E ela também conta sobre a Ailey, né, que é a herdeira de Terrazen, e que tá barganhando com o Archer por informações, né. Depois as duas foram para a passagem secreta da tapeçaria do quarto dela, né, pro túmulo da Helena. E as duas passaram pelo morte lá, foram procurar por alguma coisa lá dentro. Alguma pista
E daí que a Nehemia reparou em algo, reparou num olho desenhado na parede, e foi daí que ela lembrou daquela charada, né, é apenas com o olho que se pode ver corretamente. Daí ela olhou por esse olho, mas não viu nada do outro lado. Saíram de lá, ela contou para Nehemia sobre o livro com as marcas Eards no escritório do Davis e também sobre a charada do olho. Na outra noite aconteceu um baile e a Selina fica de guarda no baile. Ela detesta, ela fica super impaciente porque ela odeia ficar de guarda. E o Cale convida ela para dançar e os dois ficam dançando juntos. O Dorian vê os dois dançando juntos e depois ele vê a Nehemia na janela, na sacada lá do baile, e decide conversar com a Nehemia. Daí a Nehemia diz para ele não atrapalhar os dois, porque eles não entenderiam, né? Eles não entendem o mundo dos dois, de príncipe e princesa. Eles não entendem o que os dois passam e que os dois meio que se completam um ao outro, são parecidos, né? Ela diz pra ele que eu escrevi de um jeito estranho que eu não tô entendendo direito o que eu escrevi, gente. Ela diz pro Roland, ela diz pra ele que Roland disse pro pai dele que eles aprovaram encher mais as celas do Calácula, que é as minas de pedra de sal. É campo de escravidão, né? E que eles querem expandir os campos de trabalho. Que, na verdade, isso vai ser votado, né? Para que isso aconteça, e ela diz que não vai participar. Ele diz que Roland não tem direito de pedir uma coisa dessa, né? Para que mais pessoas sejam escravizadas. E ela pergunta para ele se ele não vai fazer nada sobre isso. Ah, agora eu entendi o que eu quis dizer. Eu quis dizer que Roland vai falar com o rei pra expandir os campos de trabalho. Agora eu entendi. Até eu tava meio confusa com o que eu mesmo escrevi aqui. E ela pergunta, né, se o príncipe vai fazer alguma coisa pra impedir. Ele diz que não pode. Ela diz das condições dos escravos naquele local e ela pergunta pra ele se a Selina tivesse presa lá, se ele não faria alguma coisa. Ele diz que sim, e ela diz que a Selina é igual a todo mundo e que todo mundo merece liberdade e boas condições de vida, não só aqueles que são amigos deles. Ela diz pra ele que ele tem mais poder do que ele imagina e que ela estaria ali por ele quando esse poder tivesse que ser liberado. Selina pressiona Archer por mais nomes. Começa a reunião de votação para a expansão dos campos dos escravos. O Dorian fica bastante bravo porque ele não quer que isso aconteça. Ele vota não, ele fica puto da vida, ele vota não, que não quer que os campos se estendam mais e que mais pessoas sejam escravizadas. Ele vota não, fica putaço, sai correndo lá da sala onde tá o rei, o primo e todo o resto do pessoal, sai correndo da sala e entra numa sala vazia. Nessa sala vazia, ele fica puto da vida realmente, porque ele tava bravo com aquela situação, né, dos escravos. Ele dá um socão na parede, e quando ele dá aquele soco na parede, a parede racha. A parede começa a rachar, até chegar na janela, e a janela explode com tudo, e ele se coisa assim pra se proteger do vidro, né? Mas quando ele percebe, vidro nenhum pegou nele, porque ao redor dele tinha um círculo perfeito e nenhum vidro tinha pego nele, como se tivesse tipo algum escudo, alguma coisa ali que tivesse protegido ele, e ele fica chocado com aquilo, porque ele percebe que aquilo que tinha acontecido era magia, né? A magia dele ter socado a parede, o negócio quebrou e depois fechou tudo nele, assim, né? Tipo, sem pegar vidro nele. Quando ele olha no chão, tá um redondo, assim, protegendo ele, e ele fica chocado. Ele fica desesperado, procura a Nehemia, porque ela tinha dito, né, que estaria ali para ajudar ele em qualquer situação, mas ele não encontra ela e ele resolve ir procurar pela Selina. Mas quando ele tá chegando perto, ela vê que ela tá levando bolo de chocolate pra comer junto com o Cale. Então ele desiste e não conta pra ninguém. O rei diz pro Cale que era pra ele vigiar a Nehemia, que a vida dela tava sob ameaça, mas nem ela sabia disso. E que ele não queria que o Cale contasse pra ela, pra não causar nenhum alarde, né? Mas que a vida dela estava em perigo. Ele sabia, né, o rei pede privacidade, o rei pede silêncio sobre isso. Ele sabia que a Selina ia ficar putaça da vida se ele não contasse nada pra ela,
mas ele realmente decide não contar porque ele meio que, né, obedece o rei ali, né? Ele é leal ao rei, então ele não conta pra ela sobre a ameaça na vida da Nehemia. Tá tendo um circo lá na cidade. Dorian, Chaol e a Celaena vão no circo pra assistir o espetáculo. Quando eles chegam lá, eles veem uma mulher idosa que pergunta pra eles se eles não querem ver o futuro deles nos espelhos. Os três ficam morrendo de medo porque elas têm dentes assim pontiagudos e afiados, mas a Celaena ficou ainda com mais medo porque ela sabia, pelo jeito daquela mulher, que ela era uma bruxa do clã das Dentes de Ferro e o nome dela era Baba Pernas Amarelas. E daí a Celaena diz pra ela que ela era uma bruxa e a mulher disse que nasceu no reino das bruxas, realmente era uma bruxa. Eles não quiseram ler a sorte nem nada disso, e quando eles estavam indo embora, a mulher chamou o Dorian, foi o Dorian ou o Chaol? O Dorian. E ela disse pra ele que ele até poderia se esconder do seu destino, mas que ele o encontraria em breve. Daí eles foram para os estábulos e o Dorian dá um presente de aniversário para o Chaol. Ele deu um cavalo Asterion. E a Celaena disse que já teve uma égua, Asterion. Essa égua ela aparece pra gente no livro Lâmina da Assassina, né? Pra quem já leu, ela aparece mesmo. Que o nome da égua era Cassida e que ela tinha roubado essa égua do senhor de Isandria. E daí ela diz pra ele que tem planos pra essa noite, né? Que é o dia do aniversário do Chaol, que ela queria levar ele num lugar muito especial pra comemorar o aniversário dele. E naquela noite ela resolve ir lá no mausoléu pra tentar fazer alguma coisa com aquele olho, né? Porque ela achou que realmente aquele olho tinha a ver com a charada que ela encontrou no livro. Ela tenta enfiar um amuleto dela lá no olho, mas não dá em nada, né? O Morty diz pra ela que aquele amuleto serve somente pra proteção mesmo e que não era aquilo, ela não tava fazendo aquilo certo, ela tinha que se esforçar mais. De noite ela teve, na verdade, o jantar do aniversário do Chaol não era naquele dia, era depois. Nessa noite ela teve um sonho, ela sonhava com um cervo branco num penhasco e ela olhava para aquele cervo, eles dois se olhavam, né? Quando ela chegava perto do cervo, ele fugia. Ela acordou logo cedo antes do sol nascer e saiu do castelo, que ele fica bastante preocupado porque ele não sabe, porque assim, todo dia de manhã eles fazem exercício juntos, né? E ele não sabe para onde ela foi, né? Onde ela tá. E a Nehemia diz para ele ter paciência que ela simplesmente saiu porque naquele dia era o aniversário de 10 anos da morte de seus pais. Ela tava numa encosta lá em Forte de Fenda, tentando esparecer um pouco daquela situação. Foi quando ela lembrou do dia que ela perdeu a cabeça lá nas Minas de Sal, exatamente um ano antes, quando ela teve esse mesmo sonho. Ela lembrou do que ela tinha feito, né? Ela pegou a picareta que ela usava pra tirar o sal da mina e já deu direto no guarda de lá, na barriga dele, matando o homem. Ela também deu no ferro que ficava no pé dela, né, prendendo ela, e saiu disparada que nem uma doida, matando todo mundo com a picareta, matando, saiu matando todo mundo. Os guardas nem viram de onde tinha visto aquilo, gente, porque de onde tinha vindo aquilo, porque a menina era rápida demais, ela era acostumada a matar, né, assassina. Então todo mundo morreu sem nem ter visto de onde vinha aquele furacão, e ela sabia exatamente onde ela queria ir, que ela queria ir em um guarda específico, que na verdade alguns guardas específicos que tinham violentado uma menina naquela semana, e ela tava louca pra matar alguém, ela queria matar aqueles caras que violentaram a menina. E depois de matar um monte de gente, ela saiu disparada pros portões das Minas de Sal, mas quando ela tava quase chegando lá, ela foi cercada por guardas. Na volta, ela encontrou com o Chaol, né, e ele disse pra ela que iria fazer companhia pra ela nessa noite, que ela não poderia passar uma situação tão difícil sozinha. E ela diz assim pra ele: não sei se deveria estar com vergonha por querer ter você nos meus braços nesse dia, ou gratidão, porque apesar do que aconteceu até agora, foi isso que de alguma forma me trouxe até você. Ai, gente, que lindo. Eu tô com sede.
O Dory resolve ir até a biblioteca procurar alguma coisa na sua árvore genealógica para saber da onde que estava vindo aquela magia dele, né? Ele não encontra nada e resolve procurar na árvore genealógica da família Galantinus. E começa lá pelo próprio rei Feérico. O rei, né, o pai dele, tinha destruído a linhagem Galantinus, deixando somente a filha, a Aelin Galantinus, que estava sumida. E ele ficou se perguntando se a situação tivesse sido diferente, se o pai não tivesse feito tudo isso, se os dois seriam amigos, porque, né, ela seria princesa e ele príncipe. E depois, quando ele estava indo embora da biblioteca, a temperatura do lugar baixou e vários livros de várias estantes simplesmente voaram das estantes. Ele fica muito assustado com aquilo, fica assustado que se alguém viu aquilo, né, acontecer, ele arruma tudo no lugar. Resolve ir procurar pela bruxa atrás de respostas sobre a magia. A bruxa das pernas amarelas, dentes amarelos, esqueci. Pernas amarelas, né? A bruxa lá do circo. Ai, gente, esse vídeo vai ser difícil de editar, hein? Já tô há 1 hora gravando aqui, 1 hora falando e já tô ficando sem voz. E não tô nem na metade do negócio aqui, meu Deus do céu. Nessa noite, agora sim, nessa noite é o jantar que a Celaena tinha planejado de aniversário para o Chaol. Ela leva ele para uma estufa e ela montou naquela estufa o jardim que a Rena Goldsmith tinha cantado, o Jardim Feérico, né? Que ela cantou uma música sobre a magia e nessa música ela cita o Jardim Feérico, né? O Jardim Mágico Feérico, e ela nessa estufa monta uma coisa parecida com isso e ele fica chocado porque nunca ninguém tinha feito alguma coisa assim tão especial para ele. E depois do jantar, depois daquela noite agradável, ela conta para ele que ela não matou ninguém, né? Que aquelas pessoas que o rei mandou matar, que ela não tinha matado ninguém. E daí ele fica super apavorado com isso, porque ele tinha certeza de que o rei descobriria isso uma hora e mandaria matá-la com certeza. E ela diz que isso não vai acontecer porque ela vem barganhando com o Archer sobre rebeldes e que usaria o nome dessas pessoas para meio que comprar a sua liberdade ou comprar a sua vida, né, na verdade, e ela diz que se isso não adiantar que ela fugiria. E o Chaol diz pra ela que se isso acontecesse, ela tivesse que fugir, que ele fugiria com ela. Ela fica bastante emocionada e os dois se beijam. Ai, que lindo, meu Deus, meu casal. Meu casal não, né? Entendedores entenderão. Enfim, depois de um tempo que eles se beijam lá no castelo, eles beijam lá no jantar, eles voltam para o castelo e entre um beijo e outro, Celaena se entrega para o Chaol. Os dois vão pra cama e, né, tudo acontece. A Celaena era virgem, né? O Chaol foi o primeiro homem dela, ela era virgem, estava bastante apaixonada por ele e ela decidiu que ele era a pessoa certa para aquele momento especial, então ela se entrega a ele. Eles tiveram uma noite linda de amor e ele diz pra ela que ele estava apaixonado por ela desde a noite do Yule. A noite do Yule foi do baile Yule. O Dory, né, foi lá procurar respostas com a bruxa e ele pergunta pra ela se algum tipo de magia ainda existe. Ela diz pra ele que não e que se alguém ainda tivesse magia, que provavelmente seria enforcado. Ele insiste perguntando pra ela se existia magia ainda e ela manda ele se perguntar se não. A questão não é se alguém tem magia, é por que a magia sumiu, já que ninguém sabe o que aconteceu. A magia simplesmente existia e puf, um dia sumiu, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe pra onde ela foi, o que aconteceu. Porque existem boatos de que existia magia em outros continentes, só sumiu ali. Então a pergunta é, por que sumiu ali e existia em outros lugares? Por que a magia tinha acabado ali e não no mundo inteiro? E com isso ele vai embora. Ele encontra o Roland, né, o primo dele, no caminho e pensa que o primo pode estar seguindo ele. Depois de alguns dias, a Celaena vai atrás dos nomes, porque o Archer deu alguns nomes de alguns rebeldes para ela, e ela vai atrás desses homens e, para sua surpresa, ela encontra todos reunidos, fugindo, né, num barco, fugindo. Ela fica furiosa com aquilo e o Archer diz pra ela que ele mesmo disse aos homens que tinha contado sobre eles e que ele mesmo disse pros homens fugirem. Ela fica super furiosa com aquilo e diz pro Archer dar mais nomes pra elas,
pra ela, senão ela mataria ele. A Selena conta tudo que aconteceu com o Chaol pra Nehemia, né? Elas estão conversando, ela conta tudo que tinha acontecido com o Chaol, conta também que até já tinha dado outra escapadinha com ele, menino. Os dois estão parecendo o quê? Dois coelhos, né? E a Nehemia também, nessa conversa, elas têm uma conversa bastante longa, mas as coisas principais são essas, de que ela e o Chaol, né, os dois estão ali no rally-rola louco da vida, e que a Nehemia tava um pouco triste, porque o rei disse pra ela, pra que ela falasse com os rebeldes, pra que os rebeldes recuassem, senão o rei massacraria todo mundo. Ela disse que não iria sair do castelo porque ela tinha coisas pra fazer ali. E daí ela pede pra Selena prometer pra ela que se alguma coisa acontecesse com ela, que a Selena iria ajudar o povo de Yui, não sei como se pronuncia, que ajudar o povo e a devolver a coroa de seu pai para ele, que ia ajudar as pessoas de Endovier e Calácula a serem libertadas. E a Selena disse que não faria isso porque ela era apenas uma assassina, ela não tinha esse poder e que o exército do rei era muito poderoso, que se ela tentasse fazer alguma coisa assim, ele com certeza massacraria todo mundo e as mortes das pessoas ficariam em suas mãos. Que ela não faria parte disso. A Selena disse pra Nehemia, né? Ela diz pra Selena que a Selena é uma escolhida da rainha Helena, que tinham coisas muito mais obscuras aí por trás do rei, porque como ele tinha conseguido derrotar tantos reinos daquele lugar em tão pouco tempo. A Selena realmente diz que não fará parte daquilo, e a Nehemia diz que não haverá paz enquanto o rei reinar aquele local. E ela diz que ela tá falando aquilo pra Selena porque ela finalmente tinha esperança, porque a Selena não tava matando as pessoas a mando do rei. Ela tinha esperança que finalmente a Selena tinha dado um passo em direção, né, se posicionando em alguma luta. Que quando chegasse a hora, ela poderia contar com a amiga. Ela disse que não, que ela só tava... que ela não tinha escolhido lado nenhum, que ela só não tava matando as pessoas só pra ficar com a consciência limpa. Daí a Nehemia diz pra ela que não achava que ela fosse uma covarde. E a Selena diz pra Nehemia que quando o povo tivesse todo morto, pra ela não vir chorando as mágoas pra Selena. Daí eu anotei aqui, ler o capítulo 25. Capítulo 25, eu anotei aqui que era pra eu ler, então alguma coisa importante, eu já não lembro mais, mas vamos lá. Capítulo 25. Um dos dois precisa ceder, disse a rainha princesa. Somente então poderá ter início. Eu sei, falou a princesa baixinho, mas o príncipe não está pronto. Precisa ser ela. Então entende o que eu estou pedindo de você? A princesa ergueu o rosto na direção do feixe de luar que invadiu o mausoléu. Quando olhou de volta para a antiga rainha, estava com os olhos brilhando. Sim, então faça o que precisa ser feito. A princesa assentiu e saiu do mausoléu. Parou ao portal, a escuridão adiante a chamava. Então voltou-se para a rainha. Ela não vai entender, e quando ultrapassar esse limite, não haverá nada para puxá-la de volta. Ela encontrará o caminho de volta, sempre encontra. Lágrimas se formaram, mas a princesa piscou para afastá-la. Pelo bem de todos nós, espero que esteja certa. O Chaol, né, depois dessa conversa que a Nehemia teve com a rainha Helena, ele passou a noite com a Selena, né, os dois dormiram, passaram uma noite juntas. Eles dormiram, só que ele acordou muito cedo naquele dia e resolveu dar uma volta, dar uma caminhada fora do castelo. Foi quando ele sentiu alguma coisa atrás dele e desmaiou. Passou o dia, quando ela acordou, ela viu que o Chaol não estava do lado dela na cama. Passou o dia, ela ficou bastante preocupada, mas achou que ele estava trabalhando. E passou o dia, quando chegou de noite, ela já estava bastante preocupada. Foi quando ela entrou no seu quarto e encontrou um bilhete dizendo que era para ela ir sozinha naquele endereço, que senão o capitão morreria. Ela fica furiosa. Ela fica furiosa com aquela situação e resolve realmente pega um monte de arma e vai lá para aquele lugar. É um armazém, ela vai pelos telhados para fazer reconhecimento do local. Quando ela olha, realmente Chaol tá lá dentro e ela fica muito brava mesmo, e começa a atacar todo mundo. Tem vários homens naquele local, ela começa a atacar todo mundo igual uma doida, sai matando todo mundo, gente. Ela
pega as adagas dela e flechas, né? Ela é atacada também, mas ninguém consegue pegar ela. Ela tava assim, com muito ódio, muita raiva mesmo, e ela sai matando todo mundo, matando todo mundo. Ela era até eu escrevi o que tava escrito lá no livro, né? Ela era um redemoinho de sangue e aço. Daí, nesse ataque, né, tem uns homens atacando ela, e um dos homens grita pra pararem de atacar ela, porque já tinham morrido gente demais. Ela diz pra eles soltarem o Chaol imediatamente, senão ela ia continuar matando todo mundo. Daí acontece lá uma confusão e o Archer se joga na frente dela e leva uma flechada por ela. Uma flechada que ia direto pra ela, ele toma aquela flechada no lugar dela. Ele diz pra ela que aquilo é tudo um mal entendido e que ele tem apenas uma frase pra que ela tem que falar só alguma coisa, senão ela vai matar todo mundo ali. Daí ele diz: estou trabalhando com a Nehemia para liderar essas pessoas durante os últimos 6 meses. Daí a Celaena fica abaladíssima com isso, porque, né, ele diz pra ela que a Nehemia tá ajudando a juntar rebeldes contra o rei. Daí ela pergunta pra ele se a Nehemia faz parte daquele grupo de rebeldes, aonde que ela tava agora, e o Archer manda ela perguntar isso pro Chaol, porque há semanas ele tinha recebido essa informação de que a vida da princesa estava em perigo e que era o próprio Chaol que iria interrogá-la. O Chaol diz que isso é mentira, que ele sabia realmente da ameaça contra a vida da princesa, porém não era ele que iria interrogar a princesa, era o próprio rei. E Archer concorda e diz que só percebeu isso quando a Celaena chegou ali. Daí eu coloquei ler página 223, deve ser alguma coisa importante lá, vamos lá ver. Ele fala que ele não ia interrogar a Nehemia e que o Archer só percebeu momentos antes da Celaena chegar ali. E daí eles perceberam que não seria o capitão. Daí ele fala: mas não é um interrogatório que vão fazer esta noite, é, capitão? Chaol não responde. Celaena não se importa o motivo. Não se importou com o motivo. Ela se afasta com o próprio corpo, centímetro a centímetro, como a maré se afasta da praia. Acabei de enviar homens ao castelo, continuou Archer. Talvez eles consigam impedir. Onde está Nehemia? Celaena se ouviu perguntar com lábios que pareciam distantes. Foi o que meu espião descobriu esta noite. Nehemia insistiu em ficar no castelo para ver que tipo de perguntas queriam fazer, ver o quanto suspeitavam e sabiam. Onde está Nehemia? Mas o cortesão apenas balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas. Não vão interrogá-la, Celaena. E quando meus homens chegarem, acho que vai ser tarde demais. Tarde demais. Celaena se virou para Chaol, o rosto dele estava perturbado e pálido. Archer balançou a cabeça de novo. Sinto muito. Eita. Depois de escutar tudo isso, Celaena dispara pelas ruas na maior velocidade do mundo. Mas mesmo correndo a toda velocidade, quando ela chega no castelo, já é tarde demais. Ela encontra Nehemia e seus guardas mortos no quarto, esquartejados. Era sangue para todo lado. Né? Confesso que nessa hora deu uma choradinha, né? Aquela lágrima. Não esperava por isso, gente. Sério, não esperava. E é aí que começa a parte 2 do livro. Parte 2. A Flecha da Rainha. Ela vê aquela cena sem acreditar no que estava acontecendo. Ela escuta a voz do Dorian, mas ela tá num estado meio catatônico, sem acreditar que aquilo está acontecendo. E depois ela escutou outra voz chamando ela e era o Chaol. E a única coisa que ela consegue pensar é que aquilo é culpa dele, porque ele sabia da ameaça contra a vida da princesa e não falou nada pra ninguém. Daí ela se virou pra ele e atacou o Chaol. Começou a bater nele, arranhar e bater, e com muito ódio. E ali ele percebeu no olhar dela que aquela menina que ele conhecia, que ele amava tanto, não estava mais ali, tinha desaparecido. Ela estava completamente fria e tava atacando ele assim, e depois de atacar com um soco, arranhão, ela atacou ele com uma adaga. Ele tentou segurar muito ela tava com uma força enorme, mas ele não queria que ninguém se intrometesse, não deixou seus homens o ajudarem. Ele pediu para ela parar, porque ela tava com a adaga assim, tentando matar ele, na verdade. Ela disse para ele parar porque ele era seu amigo, e ela disse que ele nunca foi seu amigo, que ele sempre seria seu inimigo.
Nessa hora, meu Deus, meu casal que eu shippava tanto, eu falei, gente, não acredito. Que raiva. E ele sentiu como se aquilo fosse um soco no estômago dele. E a tristeza foi tão grande que ele soltou ela e a lâmina desceu pra pegar ele, né? Pra matar ele, literalmente. Só que a adaga parou no meio do caminho, como se estivesse sendo segurada por algo invisível. Ela olhou assim pra alguém com um olhar de ódio, de morte mesmo. E nesse momento aí de distração, alguém deu uma pancada na cabeça dela e ela desmaiou. Ela foi levada para as masmorras ao lado da cela da Lady Cauthon. O Dorian queria deixar um casaco com ela e tal, mas o Kayle não deixou porque ela não era confiável ali na hora com nada, né? Ela ficou lá só ela mesma. O Kayle e o Dorian conversaram sobre a ameaça, que ele sabia, essa ameaça contra a vida da princesa, sobre o que aconteceu no armazém e tudo mais. Ele disse pro Dorian que estava chocado como ela corria rápido, ele nunca tinha visto uma coisa daquela, porque ele se soltou apenas minutos depois da Celaena ter saído correndo de dentro do galpão, e ele foi a cavalo. Mesmo assim, ela chegou antes dele, ou seja, ela correu tipo o Flash. Estranho. E o Dorian fala pro Kayle que não foi o pai dele que fez aquilo, porque naquela noite eles tinham jantado junto, toda a família, né? E o pai disse sim que ia encontrar com a princesa pra conversar com a princesa, então, e que não foi o pai dele que matou. E daí o Kayle diz pra ele que vai manter a Celaena nas masmorras até ver que ela não quer matar o castelo inteiro. É mais seguro. A Lady Cauthon diz pra Celaena que ela sabia que um dia ela pararia ali junto com ela, e em seus pensamentos a Celaena cai na real que realmente não foi o rei que mandou fazer aquilo, e fica com mais raiva ainda do Kayle porque a lealdade do Kayle com o rei matou sua amiga. Ela conta pra Lady Cauthon que mataram a Nehemia, e a Cauthon diz pra ela que ela vai se casar com o Duque Perrington, que é a única maneira dela sair dali, e que suas dores de cabeça tinham piorado muito e que ela escutava barulhos altíssimos de asas. Meu Deus. E Cauthon diz pra ela que se um dia ela fosse solta, ela deveria se certificar de que todos sejam punidos. E ela diz que sim, que todos pagarão por aquilo. Todos que tem a ver com a morte dela, lógico. Aí chega o jantar delas e a comida tem sonífero, a Celaena come e dorme. Depois de alguns dias ela acordou em sua própria cama, tinha sido tirada das masmorras, e ela passou dias e dias e dias na cama porque ela não tinha nem forças para sair dali, tamanha era sua tristeza. O capítulo 33 conta a história, uma história curtinha de uma menina, de uma escrava nos campos de Calácula. Ela estava lá trabalhando já há muito tempo, sua família já tinha morrido, ela estava trabalhando e só aguardando o momento de liberdade, o momento em que eles iriam se rebelar, né, o momento que a princesa Nehemia iria liderá-los, mas do nada o campo fica em silêncio e começa a rodar a notícia de que a princesa Nehemia tinha sido assassinada por Adarlan. Lágrimas escorreram dos seus olhos, ela ficou muito triste com aquela notícia e ela disse basta por toda a sua família que tinha morrido. E o capataz do local, né, disse pra todo mundo voltar a trabalhar, e o que ela fez não foi trabalhar, ela pegou a picareta que ela estava usando para trabalho e meteu na barriga do homem. É só isso que acontece. Acho que provavelmente isso vai ter alguma importância nos outros livros. Celaena continuou em sua cama, ela ficou durante dias na cama, ela estava realmente muito triste, ela só saía para comer e tomar banho. Ela tinha liberdade para sair do seu quarto, portanto que os guardas ficassem vigiando ela, mas ela não saiu, ela simplesmente ficou no quarto o tempo inteiro, triste. Sua melhor amiga tinha morrido, né, gente? Ainda mais assassinada de uma forma tão brutal. O Dorian estava em seu quarto e ele pensou que ele nem teve a intenção de parar aquela faca no meio do golpe, né? Daí a gente descobre que quem parou aquilo com magia foi o Dorian. Ele falou que nem tinha intenção, simplesmente aconteceu no momento ali, do calor do momento ali que tudo estava acontecendo. Ele olhou para uma caneta que estava na mesa, tentou mexer, mas nada aconteceu.
Depois de passar esse momento de depressão, ela começou a pensar no que poderia ter acontecido. Ela pensou que o assassino veio de fora do castelo e ela conhecia só uma pessoa que era tão sanguinária e agressiva daquele jeito. Era o Kova. Ele era... Kova ou Kova? Fala Kova. Era um dos competidores lá da competição pra ver quem seria o assassino do rei, né? Ela já tinha ouvido falar algumas vezes sobre as coisas que ele fazia com suas vítimas, então ela teve certeza de que ele era o assassino de sua amiga. Foi aí que finalmente ela teve uma atitude e levantou da poltrona. Ela ficava deitada na poltrona, foi aí que ela levantou. Ela foi pra câmera do sarcófago, pegou Damares, que é a espada sagrada. O Morte disse pra ela não fazer isso, que aquela espada era sagrada, e ela nem escutou ele. Foi lá pelaquela passagem que tem lá embaixo, né, e saiu do castelo e foi em direção à Forte de Fenda. Ela foi direto para um bar chamado Os Cofres, porque ela sabia que lá ela conseguiria alguma informação. Era um bar que se reúne meio que os assassinos e os fora da lei, e ela pergunta pro atendente aonde tá o Kova, né, onde tá o assassino da princesa. Realmente Kova estava lá naquele bar, e quando ele viu Celina entrando, quando ele viu a Celina entrando, ele deu um jeito de sair do bar e fugiu. Ficou correndo pelas ruas ali da cidade de Forte de Fenda, ficou correndo, e porque ele pensou que ela estava vindo atrás dele, e quando ele percebeu que ninguém estava vindo atrás dele, ele ficou debochando dela. Só que ela estava seguindo sim ele, ela encurralou ele num beco e atacou. Menina, mas foi feio. Ela começou quebrando perna, quebrando braço, enfiando faca e começou a torturar ele pra saber quem é que tinha mandado ele fazer aquilo. E começou a torturar ele, e ele não dizia quem tinha contratado ele, então ela falou, escolhe um dedo que, né, se você não falar, vou arrancando os dedos, Ele disse que não, que ele contaria. Daí o rei, o príncipe, Kael e alguns lords estavam numa reunião quando a Celina entra no salão levando uma cabeça. Todo mundo se assusta, Kael já levanta todo assustado. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, gente? E o rei pergunta, o que é isso? Tua doida, o que tá acontecendo? Não mandei você matar ninguém por enquanto. E ela diz que aquilo pertencia a ele. Ela disse que ela tinha tido uma conversinha com o Kova na noite passada e que ele tinha mandado lembranças para o ministro Mullinson, e que ele deveria ter escondido melhor o seu rastro, que tinha sido o ministro Mullinson que tinha mandado matar a princesa. O ministro diz que ele não tinha mandado fazer aquilo, e daí a Celina joga pro rei um papel escrito 15 nomes de inimigos que ela tinha matado para o rei, antes da morte de Nehemia. Ela disse que Archer, que era a próxima vítima dela, tinha levado ela até esses traidores e que ela tinha matado todos. Daí, depois de um tempo, o rei, né, olhou para ela e falou assim, muito bem, campeã, muito bem, vá para o tesoureiro receber seu pagamento. Daí ela fez uma reverência para o rei e o ministro Mullinson foi levado para as masmorras. Ela foi na mansão de Archer e ele disse para ela que ele tinha sequestrado Kael para que ela confiasse nele, porque ele queria que ela escutasse da boca do próprio Kael que ele sabia da ameaça e não tinha falado nada, que ele não era o inimigo. Ele disse que a Nehemia tinha vindo para Forte de Fenda coletar informações para passar para o norte, porque ela era uma espiã, né? Mas que agora que ela tinha morrido, a perda é insubstituível. Daí ela diz que matou o assassino da amiga e que ele tinha apenas 5 dias para ir embora dali, que o prazo que o rei deu para ela, né, para matar ele, estava acabando. De manhã, o Kael vai tomar café com seu pai tá lá, né, o pai dele. Ele vai tomar café da manhã com seu pai diz que ele tem que voltar para as terras dele, que ele é o herdeiro daquelas terras e que ele tem que voltar, e o Kael não escuta, e o pai diz que tem uma coisa para falar com ele, mas ele não escuta e sai andando, ele não quer nem saber disso, de voltar para casa. Daí a Celina vai pro quarto da Nehemia, né, de sua amiga, arrumar as suas coisas, embalar as suas coisas para mandar de volta para sua terra, e mexendo ali nos papéis na escrivaninha, ela vê alguns papéis com marcas IRD. E além desses papéis, mexendo mais nas coisas, ela acabou encontrando um livro igual àquele que tinha no escritório do Davis. E tava escrito assim, é apenas com o olho que se pode ver corretamente. Que
estava escrito no outro. E daí ela percebeu que a princesa mentira sobre muitas coisas. Que ela, com certeza, já tinha decifrado aquela charada e que, com certeza, ela já conhecia o mausoléu. Daí ela percebeu uma coisa sobre a charada. Ela percebeu que a charada não falava sobre o olho do colar que a Helena deu pra ela, e sim do olho na espada da Damares. Daí ela pegou a espada, colocou no olho desenhado lá no mausoléu e ela viu uma coisa. Era um poema escrito. Tá na página 273, vou ler pra vocês. Bom, gente, vocês podem achar um pouco estranho, né? Que deve ter alguma coisa diferente. Minha posição, maquiagem, né? A roupa... Mas realmente está diferente porque já é outro dia. Eu parei aquele dia de gravar porque acabou a memória do cartão de memória, acabou a bateria da câmera, acabou a bateria do meu celular, então eu tive que parar aquele dia e hoje estou aqui continuando, então vamos lá, vou continuar de onde eu parei. Bom, eu tinha que continuar lendo o poema, então vou ler o poema da página 273. Pelo povo Valg, 3 foram produzidas. Da pedra portal de Irde, obsidianas pelos deuses proibida, pedra que eles tanto temiam. Uma, no luto, ele escondeu na coroa, daquela que tanto amava, para que guardasse consigo na cela estrelada em que descansava. A segunda foi escondida em uma montanha feita de fogo, que aos homens era proibida, apesar do desejo de todos. Onde jaz a terceira, jamais será dito, por voz ou língua, ou por ouro infinito. O Morte diz que aquela charada era sobre a localização de 3 itens mágicos muito poderosos. Depois disso, Celina foi até o túmulo da amiga prestar suas homenagens e começou a cantar uma música numa língua estranha. Kayle observava tudo e ficou muito triste mesmo pela perda de sua amada. Depois disso, acredito que foi no outro dia, a Celina vai na biblioteca e lá ela encontra o Dorian. Eles têm uma conversa, eu nem anotei aqui porque não é tão importante. A única coisa é que a conclusão dessa conversa é que qualquer clima estranho que tinha entre os dois acaba. O Kayle também tá na biblioteca porque ele foi procurar a música que a Celina estava cantando naquela língua estranha que ele nunca tinha ouvido, né? Ele foi procurar para saber que língua era aquela e o que ela dizia naquela música. E lá, com o bibliotecário, o Kayle descobre que em Terra Zen, que é de onde a Celina vem, né? Se fala a língua comum. Se fala em todos os lugares e que ninguém fala outra língua. A única coisa que ele sabia é que na alta corte de Terra Zen, quando um nobre morria, eles cantavam, eu até anotei aqui, lamentos na língua do povo feérico. Então, quando alguém da corte, né, alguém muito importante morria em Terra Zen, eles cantavam músicas na língua do povo feérico. É a única coisa que ele sabia. A única outra língua que eles cantavam era essa, a língua dos feéricos. Ele diz que somente pessoas de sangue nobre poderiam conhecer essas músicas. Era realmente muito exclusiva apenas dos nobres de Terra Zen. Então ele fica se perguntando quem realmente é Celina e cai na real que ele não sabe muito sobre a menina. Por exemplo, ele não sabia de que casa que a Celina era. Lá eles se dividem entre casas, né, as famílias, e ele não sabia isso, de qual casa que vinha Celina. E se perguntando sobre a casa que ela vinha, ele ficou pensando que se ela realmente fosse uma nobre e viesse de alguma casa da alta sociedade de Terra Zen, que se ela conseguisse esse título de volta, ela seria realmente muito perigosa. Depois de saírem da biblioteca, ela e Dorian jantam e ela vai pro seu quarto, quando ela tem a ideia de procurar alguém que conhece um pouco de magia para perguntar sobre aquela charada, né, e sobre aqueles itens mágicos importantes. E daí ela vai até o circo conversar com a bruxa Baba Pernas Amarelas. Ela diz à bruxa que lhe daria 3 moedas de ouro para que a bruxa respondesse suas perguntas, e a bruxa disse para ela que se ela desse 7 moedas, ela diria para ela as perguntas que o príncipe fez, que o príncipe tinha estado lá fazendo algumas perguntas para ela, e que se Celina pagasse bem, ela responderia as perguntas de Celina e também diria para ela
quais foram as perguntas do príncipe. Ela entra na cabana da bruxa. É uma cabana cheia, assim, forrada de espelhos por todos os lados. Tinha uma mesa, cadeira e também uma fornalha. Ela disse que tinha encontrado uma charada que ela e seus amigos já tentavam decifrar essa charada há muito tempo sem conseguir nada. Ela disse que daria o ouro pra bruxa desvendar essa charada. Ela mostrou a charada pra bruxa, a bruxa leu e perguntou pra ela aonde ela tinha conseguido aquilo. E daí a menina disse pra ela que se ela desvendar a charada, dizer pra ela o que significa aquelas coisas, talvez ela diga onde ela achou aquela charada. E eu coloquei: a bruxa diz que se trata das chaves Irde, chaves de Irde. Ler a página 300 e 301. Vamos lá, 300 e 301. Bom, a bruxa diz que se trata das chaves Irde, que são 3 chaves que abrem o portão de Irde. Aí eu vou ler pra vocês o que ela fala. Irde governa e constitui a fundação deste mundo, não apenas de Irileia. Vou falar Irileia porque, enfim, é o jeito abrasileirado de falar. Mas de toda a vida. Há mundos que existem além do seu conhecimento, mundos que jazem uns sobre os outros e não sabem. Neste momento, você poderia estar de pé no mundo do oceano de outra pessoa. Irde mantém esses reinos separados. Há portões, áreas escuras de Irde que permitem que a vida passe por entre os mundos. Há portões de Irde que levam a Irileia. Todo tipo de ser passou por eles ao longo de éons. Ao longo de éons. Não sei o que é isso. Ao longo de anos? Coisas benignas, mas também coisas mortas e pútridas que rastejam para dentro quando os deuses estão olhando para o outro lado. Há muito tempo, antes dos humanos tomarem este mundo miserável, um tipo diferente de mal invadiu os portões. Os Valg, demônios de outro mundo determinados a conquistar Irileia, e com a força de um exército infinito atrás deles. Em Wendling, lutaram contra o povo feérico. Por mais que os filhos imortais tentassem, não conseguiram derrotá-los. Então os feéricos descobriram que os Valg tinham feito algo imperdoável. Arrancaram um pedaço do portão de Irde com sua magia negra e o dividiram em 3 lascas, 3 chaves. Uma chave para cada um dos seus reis. Usando as 3 ao mesmo tempo, os reis Valg podiam abrir aquele portão de Irde à vontade, manipular o poder dele para aumentar suas forças, permitir que um exército infinito de soldados invadisse o mundo. Os feéricos sabiam que precisavam impedi-los. Então um pequeno grupo de feéricos partiu para roubar as chaves dos reis Valg. Era uma tarefa impossível, a maioria daqueles tolos não retornou. Mas as chaves de Irde foram sim recuperadas e a rainha férica Mive baniu os Valg para o reino de origem deles. Porém, em toda a sua sabedoria, Mive não conseguiu descobrir como colocar as chaves de volta no portão. E Forja, aço ou peso algum, conseguiu destruí-las. Então Mive, acreditando que ninguém deveria ter o poder das chaves, as enviou pelo mar com Brennan Galantinus, primeiro rei de Terrazen, para que escondesse em seu continente. Assim o portão Irde permaneceu protegido e o poder inutilizado. Aí a Selina pergunta para a bruxa se o rei tem algumas dessas chaves. Se foi assim que ele conseguiu acabar com a magia e dominar tantos territórios daquele lugar tão fácil. A bruxa diz para ela que ele sim tem uma chave, pelo menos uma chave ele tem. Quando a Selina olha para os lados, ela percebe que a bruxa simplesmente sumiu, então ela decide sair dali. Selina ficou bastante alerta porque ela ficou com medo do que a bruxa poderia fazer, mas já era tarde demais. A bruxa golpeou Selina com uma corrente pesada e ela caiu no chão. A bruxa diz pra ela que já matou várias meninas naquele local e que ela seria mais uma. Ela tenta dar uma machadada na Selina e ela consegue desviar. Começa uma briga entre as duas e a bruxa tenta matar a Selina. Na briga, um vulco desgraçado e bate pra cá, bate pra lá e foge. A Selina consegue pegar o machado da bruxa, corta sua cabeça fora e joga o seu corpo na fornalha, saindo assim daquela barraca viva, e a bruxa já era.
O Morty, depois ela foi lá no mausoléu, o Morty disse que o que ela fez foi errado, porque agora ela estava marcada com sangue de bruxa e que com certeza algum dia alguém iria cobrar aquilo dela, a morte daquela bruxa. O Kale vai até o quarto da Celina, ele não sabe exatamente o que ele tá fazendo ali, acho que ele tá sentindo falta dela, né, com certeza. Ele vai até lá, só que quando ele entra no quarto não tem ninguém. Tutupom, privacidade, né, como a pessoa entra no quarto do outro assim do nada. Mas enfim, né, ele entrou e quando ele entrou ele viu alguns papéis na mesinha dela. Ele vê alguns papéis e ele vê que é um testamento dela, feito 2 dias antes da morte de sua amiga. E no testamento, né, que ela tinha feito antes da morte de Nehemia, antes de tudo aquilo ter acontecido, o testamento dizia que ela deixava tudo pra ele. E ele fica bastante chocado com aquilo e de repente ele escuta uma voz, né, dizendo: eu não vou mudá-lo. Ela diz que não vai mudar, que vai realmente deixar tudo pra ele e que se tivesse que mudar daria muito trabalho e... Bom, ela deu uma patada nele. Disse que que se o rei demitisse ele, porque ele era incompetente em fazer seu trabalho, né, de salvar as pessoas, de proteger as pessoas, proteger a Nehemia, que pelo menos ele teria alguma coisa quando ela partisse, porque tudo que ela tem seria dele. Ele sai do quarto, ele entra no armário de vassouras e começa a chorar muito, 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 muito. Todo o choro que ele tava guardando, né? Ele tava tentando ser forte até aquele momento com tudo que tava acontecendo. E todo o choro que ele tava guardando, ele chorou ali naquele... A Celina decide ir até a biblioteca. E lá ela acha um exemplar do livro Os Mortos Andam. Uma raridade, que é um livro que contém feitiços, né? Então, né, já que o rei tirou toda a magia, aquilo ali era uma raridade, mas ela encontrou na biblioteca um exemplar deste livro. Então ela decide ir até aquele local escondido lá da biblioteca que tem a porta de ferro. Se tiver algum feitiço de abrir portas, né, ela poderia usar o feitiço para abrir a porta e saber o que é que tem atrás daquela grande porta de ferro, naquele lugar que desce escada escondido que tem as imagens dos féricos. Daí ela encontra realmente um feitiço que faz abrir portas, testa em um armário e dá certo. Ela fica super chocada, porque aparentemente, né, a magia deveria ter acabado, mas dá certo o feitiço que ela faz. Daí ela vai lá na porta de ferro, faz o feitiço e dá certo. A porta se abre mesmo. Ela dá de cara com a escadaria curva, né? Não era uma escada tipo descia. Ela fazia meio que assim, não sei. Ela descia, mas virava, né? Era uma escada curva. Ela entra, ela se certifica que está com todas as suas armas, né? Porque vai que tem algum bicho lá, porque ela sabe que tem uma coisa lá dentro. E decide ir verificar o que é. Descendo, ela dá de cara com outra porta de ferro e também abre essa porta com um feitiço. Essa segunda porta que ela abriu, ela deu de cara com várias portas de ferro. Por exemplo, tem um corredor que ela desceu, uma porta, quando ela abriu, várias portas de ferro nas paredes. Nas paredes não, de cada lado tinha várias e várias e várias portas. Tinha porta dos dois lados, dezenas de portas com numerações. E ela foi descendo, descendo, seguindo, 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 até ela chegar na última porta lateral, que tinha o número 99. Nessa última porta lateral, na frente tinha mais uma porta frontal. Ela abriu essa porta e deu de cara novamente com outro corredor com portas laterais, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Do lado direito do esquerdo, no caso. E foi indo, 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 indo. Um corredor com várias portas, uma na frente da outra, assim. Como se fosse, não sei, um corredor de hotel, sabe? Ou um corredor de navio, que tem um corredorzão cheio de porta. Era assim que era aquele lugar. Só que dessa vez tinham menos portas, menos celas. Ia só até o número 66. E depois do número 66, que era a última, tinha mais uma porta frontal. Ela abriu e deu de cara com outro corredor cheio de portas. E assim foi. No outro corredor tinham 33 portas, no outro 22 portas. E por último, no último corredor com celas, tinham 9 portas. E nesse última porta, que tinham só 9 portas de cada lado, na verdade é 1, 2, 3, só tinham 9 portas, não 9 de cada lado. Era um lugar que estava completamente destruído, assim, estava em ruínas mesmo. Aqueles outros lugares, antes, né, os corredores, eles simplesmente estavam abandonados. Esse já estava bem destruído, estava em ruínas.
as paredes estavam quebradas e a última cela estava com a porta aberta. Até aqui todas as outras portas, todas, inclusive as frontais, estavam todas trancadas. Mas a última porta do último corredor estava aberta, estava escancarada. Ela estava, tipo assim, esmagada, como se alguma coisa tivesse muito forte, tivesse arrombado. E a Celina entra, mas não tem nada lá dentro. Bom, como não tinha nada dentro daquela porta, ela seguiu reto pro fundo do corredor, que não tinha mais portas, era só um fundo do corredor. E lá no fundo tinha uma escada espiral que só subia. E essa escada espiral subia pra uma escuridão total. Era tipo muito, muito, muito escuro, não dava pra ver nada. Ela só viu que tinha essa escada porque eu acho que ela tava com uma tocha na mão, se eu não me engano. E dava pra um, assim, uma espiral mesmo, pra uma escuridão total. Ela resolveu subir a escada, que a menina é realmente muito curiosa e muito corajosa. Eu nem abriria a porta. Ela pegou sua tocha, subiu a escada e subindo, ela reparou que nas paredes tinham pedras pretas, pedras que estavam reluzindo o fogo da tocha dela. Então eram pedras super pretas nas paredes. E daí ela lembrou do anel do rei, do anel do Duque Perrington, e ela percebeu que aquelas pedras na parede eram do mesmo anel do rei. Lembra que o rei e o Perrington, eles têm um anel com a pedra preta? Era a mesma pedra do anel deles. Daí o olho de Helena, né, o colar dela, começou a brilhar em aviso ou alguma coisa, então ela resolveu sair dali. Quando ela estava descendo, ela escutou um barulho super, super alto. E ela descobriu que ela estava, né, pelo barulho do relógio, ela descobriu que ela estava na torre do relógio. Enquanto isso, antes dela chegar até lá a torre do relógio, né, quando ela estava entrando lá na sala para abrir a porta e adentrar os corredores e tudo mais, o Dorian também estava na biblioteca. Ele decidiu seguir a Celina para saber onde ela ia. Quando ele entrou na passagem, ela já tinha aberto as portas, então ele entrou pela porta de ferro e entrou pelo corredor cheio das portas, né? Porta pra todo lado. A porta. Ele entrou pelas portas e seguiu chamando o nome dela, mas ele não obteve resposta. Aquele lugar era muito, muito, muito grande mesmo, gente. Imagina um corredor com 99 portas, outro com mais 30, outro com 66, com 33, enfim, imagina um corredor desse tamanho cheio de cela, é muito grande. Então ela já estava lá na frente e ele gritou pelo nome dela, mas não obteve resposta. Nesses corredores tinham tochas e ela foi acendendo todos para saber, para ela poder ver, né, onde ela estava pisando. E quando ela voltou para a área das celas, né, dos corredores, para voltar e sair dali, ela percebeu que as tochas que ela tinha acendido estavam todas apagadas e ela estava na escuridão quase que total, né? Ela só tinha a dela mesmo acesa. Foi aí que ela percebeu que tinha realmente alguém ali com ela. E como ela tinha contado a quantidade de passos dali onde ela estava, né, até a saída, ela resolveu apagar a própria tocha para não ficar fácil de descobrirem, né, onde ela tá, e ela iria contando os passos até sair dali. Ela começou a andar e de repente ela escutou como se fosse uma unha, ou garras na verdade, arranhando as paredes. E daí começa, eu até escrevi aqui, começa a narração pela criatura. Tinha uma criatura lá. Tô vendo se tava gravando. Tem uma criatura lá nos corredores com ela. E daí, depois que ela escuta esse barulho de garras, assim, arranhando a parede, começa a narração pela aquela criatura que tá lá junto com ela. A criatura tava com muita fome. Já fazia muito, muito tempo que ela tava presa naquele lugar. E já fazia muito, muito tempo que ela não comia. Fazia tanto tempo que ela tava naquela escuridão e com tanta fome que ela até esquecera seu nome. A única coisa que ela se lembrava, que a criatura se lembrava, era como caçar, né, para comer e abrir as portas com o feitiço. A criatura, né, porque as portas, gente, as portas não tinham chave, né, era só uma porta de ferro. Então, para abrir tinha que ser com feitiço. E a criatura sabia usar os feitiços de abrir e fechar portas. E ela sabia usar os feitiços de abrir e fechar porta porque ela tinha prestado atenção em como fazer isso, já que ela já estava ali há muitos e muitos anos. Então ela já tinha prestado atenção nas pessoas que abriam a porta, abriam e fechavam as portas, e ela já sabia como usar aquele feitiço. Daí ela permaneceu no escuro esperando por sua presa, né, porque ela queria comer a Celina, literalmente.
Aquela coisa, né, aquele monstro, sempre tentava pegar algum bibliotecário lá na biblioteca para poder se alimentar, porque a fome era muito grande. Porém, ela nunca conseguia, né, a criatura nunca conseguia, porque seus olhos eram muito, já que aquele lugar era todo escuro, seus olhos eram muito sensíveis à luz e ela nunca conseguia. Daí volta a narração para a Celina. Enquanto ela dava os passos, o olho da Helena, o olho de Helena, o olho de Helena se acendeu mais forte do que nunca. Ele brilhou tanto, do jeito que nunca tinha brilhado antes. E chegou até queimar, assim, ficou quente. E a menina saiu correndo. Ela escutou um barulho e pegou... Ela tava com a espada na mão, né? Quando ela escutou esse barulho, ela deu um golpe, assim, mesmo estando tudo escuro, ela conseguia ver um pouco por conta da luz do amuleto de Helena. E ela deu um golpe e acabou cortando o peito da criatura. E daí, quando ela passou e golpeou, né, ela teve que passar do lado da criatura. Eu até anotei aqui. A criatura, ela tava coberta por um manto, tinha uma pele enrugada, dentes pontiagudos e quebrados. Aquela criatura deu um grito horripilante, que ela nunca tinha escutado uma coisa tão monstruosa na vida dela, um grito horrível. E quando ela cortou, né, o manto se cortou também. Daí ela viu um peito ossudo, cheio de cicatrizes, e a criatura olhou para ela e ela disparou, começou a correr em direção às portas. Ela correu no escuro para se salvar, mas ela não conseguia voltar para selar as portas, então ela foi deixando tudo aberto mesmo. Na correria, o manto da criatura acabou caindo, né, e revelou uma criatura que parecia um homem, mas não era, tinha os cabelos ralos e o corpo era cheio de cicatrizes, como se a criatura tivesse sido cortada e cortada de novo e costurada de novo, como se fosse o monstro de Frankenstein, sabe? Todo remendado. Quando ela viu aquilo, ela se assustou muito, ficou aterrorizada e começou a correr e gritar desesperada. Dorian, que já estava meio que na metade do caminho, escutou os gritos dela, gritou por ela e ela disse: "Corre daqui, corre!" Ela falou: "Meu filho, corre, tá vindo um capeta atrás da gente." E os dois correram. Quando eles chegaram na última porta, na grande porta que ele levava até a sala, os dois saíram. O Dorian ficou desse lado e a Celina ficou desse aqui. E eles seguraram a porta assim, seguraram com as costas assim, né, pra criatura não passar. Mas a criatura ainda conseguiu botar uma mão pra fora e acabou arranhando o ombro da Celina. A porta começou a brilhar e esquentar, ficar vermelha. E a Celina percebeu que aquilo ali era magia, que aquela magia não vinha dela, vinha do príncipe. Tava quase insuportável segurar aquela porta, porque além dela estar quente por conta da magia, o monstro era muito forte. O Dorian pega a espada dele e consegue golpear o pulso da criatura, que puxa a mão de volta, e daí eles conseguem finalmente fechar a porta toda, quer dizer, encostar a porta toda, né? Porque a porta não tranca, né? Ela só tranca com feitiço. Então eles conseguem realmente fechar por enquanto, né? Sem deixar nenhuma fresta. Daí eles fazem o feitiço não para fechar a porta, eles fazem o feitiço para selar e conter, para que a porta fique tempo suficiente fechada para que eles possam matar a criatura. Então eles fazem esse feitiço e a porta fica por alguns segundos fechada, dando tempo para eles saírem, desencostar da porta, né, e poderem matar a criatura. Mas eles são mais rápidos do que a criatura. Mesmo a criatura escancarando a porta depois deles terem se desencostado, a Celina foi mais rápida, pegou sua espada e golpeou e acabou cortando a cabeça da criatura. Eles pegaram o monstro, a cabeça e tudo mais, botaram de volta para a porta de ferro e daí fizeram o feitiço de fechar a porta, né? Não só de selar, né? De fechar a porta. E eles foram pro quarto do Dorian se limpar, porque eles estavam, além de suado, eles estavam com gosma de monstro. Daí a Celina fica pensando que talvez quem criou aquilo, né, porque aquilo parecia com um homem, quem criou aquela criatura foi o rei usando uma das chaves, o poder de uma das chaves. E ela ficou com medo porque o rei poderia realmente estar criando, né, meio que zumbis, monstros,
Ele poderia estar criando várias criaturas monstruosas e poderosas, e tanto a Nehemia quanto a Lady Cauten tinham comentado sobre bater de asas, então vai que ele tá criando até monstros alados. Que medo! Ele pergunta sobre o livro de magia que continha aquela magia para abrir e fechar as portas. Ela disse que o livro simplesmente aparecia para ela em todos os lugares que ela ia. Eu falei que ela tinha achado o livro, né? Ela achou o livro ou o livro apareceu para ela? Não, ela achou o livro porque o livro apareceu pra ela, mas o livro acontecia isso. Esse livro, né, os mortos falam, os mortos, sei lá, aparece sempre pra ela. E daí ela perguntou, né, ela falou da magia que tinha acontecido na porta, ela perguntou como é que ele tinha magia, se a magia de todo mundo tinha acabado, ele disse que não sabe. Daí ele contou aquela história de que ele tava com raiva, bateu na parede, quebrou tudo, e ele não podia controlar, não era algo que ele controlava e acontecia só de vez em quando. Daí ela pergunta pra ele, como na ocasião em que você me impediu de matar o Cale? Ele diz que sim, ela agradece a ele por isso, porque ela com certeza teria se arrependido amargamente de ter matado o Cale, apesar de tudo. Ela diz pra ele pra não contar aquilo pra ninguém, porque mesmo ele sendo príncipe herdeiro, né, mesmo sendo filho do rei, ele estaria realmente correndo perigo por conta da magia. Até o próprio pai dele poderia fazer alguma coisa contra ele se soubesse daquela magia. Quando ela saiu do quarto, ela foi direto para as masmorras. Ela tinha desconfiança de que o rei estava fazendo monstros, né? E a desconfiança que ela teve naquele momento é que o próximo monstro seria a Lady Cauten. Só que quando ela chegou nas masmorras, a Lady Cauten não estava lá, a cela estava vazia, e um dos guardas disse que ela foi levada para Morath pra se casar com o Duke Perry. Então ela ficou bastante preocupada com a Lady Cauten, apesar da Lady Cauten já ter tentado matar ela uma vez. Ela ficou bastante preocupada com a moça e se perguntou quantas chaves realmente o rei tinha. E daí ela teve uma ideia sobre a charada, né? Ela ficou realmente pensando sobre a charada e caiu na real que talvez ela decifrou uma parte da charada. Ela foi lá até o túmulo da Helena, né? E daí ela caiu na real que a solução para a primeira chave estava bem na sua frente, ela que não tinha percebido. Aí eu coloquei aqui, ela repassou uma parte do poema. A parte do poema que ela tinha caído na real, que ela tinha descoberto, era: um ano luto ele escondeu na coroa daquela que tanto amava, para que guardasse consigo na cela estrelada em que descansava. Ela caiu na real, né, que no luto, né, e tal, a amada era a Helena. E daí ela foi até a coroa da rainha, bem na pedra azul da coroa do túmulo da rainha, e ela apertou e mexeu lá, e ela acabou conseguindo tirar aquela parte, e tinha um pequeno compartimento naquele túmulo, só que ele estava vazio. Não tinha nada ali dentro. Tinha realmente um lugar secreto que poderia ter alguma coisa, inclusive achou uma chave Yrd, mas não tinha nada lá dentro. E daí ela realmente concluiu que o rei tinha aquela chave, que o rei tinha achado aquela chave e que ele estava usando os poderes daquela chave para benefício próprio. O Morte disse que ele achou aquela chave há mais de 20 anos. Enquanto ele xeretava lugares escondidos do castelo. Ele era uma pessoa muito curiosa e há mais de 20 anos ele tinha achado aquela chave. E daí a Celaena pergunta pro Morte por que ela não tinha contado pra ele aquilo, né? E ele disse que não sabia o que tinha ali dentro, ele não sabia o que o rei tinha achado. Ele só desconfiou quando a Celaena achou a charada e leu pra ele. E daí ela pergunta se ele tem alguma desconfiança sobre o que o rei fez com a chave, e ele diz que não, que ele nunca ficou sabendo de nada. Daí ela chegou à conclusão de que, como ele tinha a chave, ele acabou com toda a magia, menos com a sua, e por extensão a do filho também não acabou, né, que o filho tinha magia, então ele e o filho ainda continuaram com magia. E daí ela ficou também se perguntando se ele não tinha mais, ficou desconfiada na verdade, de que ele poderia ter mais de uma chave, porque é uma coisa muito grande assim você acabar totalmente com a magia de um lugar. Então ela ficou assim desconfiada de que talvez ele tivesse não só uma chave, mas duas. E ela realmente não sabia o que fazer, ela não sabia como roubar aquelas chaves do rei. Daí a Celaena tem a péssima ideia, como ela tá assim meio que sem norte, né, sem saber o que fazer, ela tem a péssima ideia de abrir um portal, né,
Olha a ideia da menina. Ela tem a ideia de abrir um portal pra conversar com a Nehemia, trazer a Nehemia do mundo dos mortos e conversar que não seja um pouquinho com a amiga, pra ela ter um norte, assim, realmente, pra que a amiga dê algum conselho sobre o que ela tem que fazer. Enquanto isso, Dorian, que estava dormindo, tem um sonho. Um homem diz pra ele que uma linha que jamais deve ser quebrada vai ser rompida e que a vida de todos naquele castelo e a vida da Celina estaria correndo perigo, que é pra ele acordar, correr até o quarto de Celina, passar pela porta atrás da tapeçaria e impedi-la. O Dorian acorda e sai correndo em direção ao quarto. Mas, né, ele não corre o suficiente porque a Celina consegue abrir o portal. Ela faz o feitiço e abre o portal. Ela começa a entoar as palavras mágicas, aqueles símbolos que ficam dourados, e onde ela fez o círculo, né, para abrir o portal, em vez da parede, né, fica tudo preto, uma escuridão total. Ela chama pela amiga, mas não obtém resposta. Mas depois de um tempo que aquele portal tava tudo escuro, tava tudo preto, né, ela vê a amiga. A princesa diz pra ela que ela não deveria ter feito aquilo, que ela tinha respondido ao chamado da amiga, mas que poderia ter sido qualquer outra criatura a passar por aquele portal, e que o que aconteceu, aconteceu, e que ela não deveria ficar lamentando aquilo, lamentando a morte da Nehemia, né? O que aconteceu tinha acontecido e pronto. Que a princesa estava bem, tinha aceitado o seu destino e que a Celina deveria, né, assim, bola pra frente, né, deveria parar de se culpar e viver sua vida. E daí ela desapareceu. A Celina, depois, né, que a amiga desapareceu, ela escutou passos do seu lado e ela viu que era o Archer. Ele estava do seu lado, assim, lá na passagem secreta, de boca aberta. E ela pergunta pra ele o que é que ele tá fazendo ali. Ele diz que já fazia semanas, muito tempo que ele já sabia daquele lugar, que tinha sido a própria Nehemia que tinha dito pra ele sobre aquele lugar. Daí a Celina tenta apagar as marcas da parede pra poder fechar o portal, mas o Archer vai pra cima dela, tentando impedir de que ela feche o portal. Eles meio que se agarram ali numa briguinha e ela vê tipo uma tatuagem no pulso dele, como se fosse uma cobra, assim, ó. E ela lembra que ela já tinha visto aquele desenho em algum lugar, em um dos desenhos da Nehemia. Ela pensou que aquele desenho que a amiga tinha feito era um selo real, mas na verdade era o desenho da tatuagem do Archer. Então ela pensou que, né, que a amiga avisava pra não confiar nele. Ele pergunta pra ela como é que ela tinha feito aquele portal e se ela tinha achado alguma chave Irde. Ela disse que não, que o rei que tinha achado. Ele disse que já suspeitava disso e disse que a Nehemia não tinha ido embora ainda justamente por causa disso, porque ela queria descobrir se o rei tinha alguma chave e quantas chaves. Eles têm uma conversa assim bem longa, nada de tão importante assim. A única coisa importante é que nessa conversa ela começa a desconfiar de que foi ele que mandou matar a Nehemia. E ela começa a condicionar essa conversa para que ele admita que foi ele que mandou matar a amiga dela. E daí, depois da conversa, ele confirma que foi ele que mandou matar a Nehemia. Ele diz que ele tinha plantado ameaça contra a vida da princesa, que ele que tinha sequestrado o... Princesa, eu falei? Princesa, né? Que ele que tinha plantado aquela ameaça da vida da princesa, que ele que tinha sequestrado o Kayle, que aquela flechada que ele tinha levado por ela tinha sido tudo planejado para que ela confiasse nele. Ele diz pra ela que ele sabia o que ela era e que o Arobin tinha contado pra ele o que ela era. E daí, enquanto ele falava, ela tava dando uma fazenda egípcia ali, né, fingindo que concordava com ele. Ela tentou dar uma facada nele, mas ele conseguiu desviar da facada. E na briga, ela tinha cortado a mão para tirar o sangue, né, e passar na parede. No vucu-vucu ali da briga, ela acaba passando a mão de sangue em uma das marcas. Então aquelas marcas se tornam outras, né, abrindo outro portal para outro lugar. Daí as marcas começam a brilhar novamente e fica tudo escuro. Daí eles escutam um rugido de alguma criatura saindo de dentro daquele portal. E ela chama pela amiga, mas alguma coisa sai lá de dentro e não é a Nehemia. O Kayle tava em seu quarto dormindo não, acho que ele tá fazendo outra coisa. Eu tava dormindo não. Quando o Dorian bate na sua porta e contou sobre o sonho e tudo mais, os dois correm pra salvar a Celina.
Quando eles entram, eles encontram a Selina caída no chão, o Archer com o livro dos feitiços lá entoando algumas palavras e a Ligeirinha com a pata machucada. E também vem um monstro enorme com garras e olhos brancos. Ele corre para ajudar ela, mas é atacado pelo monstro que machuca os seus ombros, né? O Kayle atacado. O Dorian consegue usar o seu poder e jogar a criatura longe da Selina e do Kayle, mas a criatura bateu na parede e já se recuperou imediatamente. Não aconteceu nada de grave com a criatura, né? Ela é muito forte. O Archer, que tava com o livro, entoando alguns feitiços do livro, continuou lá entoando os feitiços e mais alguma coisa começou a rugir dentro do portal. O Dorian tenta pegar o livro dele para que ele parasse de entoar esses feitiços, mas ele consegue fugir dali levando o livro. O Kayle só tinha uma criatura pra fora. O Kayle pega a espada e começa a atacar a criatura assim, e a criatura começa a ir pra trás tentando voltar pra dentro do portal, só que quando a criatura entra pra dentro do portal, leva a Ligeirinha junto com ele, né? Ele agarra a pata da cachorrinha e leva a cachorrinha junto com ele pra dentro do portal. E daí o Kayle, pra tentar salvar a cachorrinha, entra dentro do portal atrás dela e a Selina fica em pânico quando ela vê tudo aquilo e entra atrás dos dois pra salvar os dois. O monstro leva a Ligeirinha, o Kayle vai atrás da Ligeirinha e a Selina vai atrás do Kayle e da Ligeirinha. Daí quando ela atravessa o portal, o Kayle repara que alguma coisa aconteceu, né? Uma coisa mudou. Era como se uma névoa saísse do rosto da Selina. Ela ficou mais bonita, mais alta, mais forte e suas orelhas ficaram pontiagudas. Nessa hora eu dei um berro. A criatura tentou atacar ela, mas um raio de luz azul saiu de dentro da espada da Selina e pegou a criatura. E daí ela foi, assim, o Kayle tava mais pra trás, ela foi pra frente do Kayle e ficou rugindo pra criatura como se ela fosse, né, uma férica. E ela tinha dentes pontiagudos e orelhas pontiagudas e ela ficou rugindo pra criatura. O Kayle percebeu que não tinha nada de humano nela naquele momento e que ela era uma férica. A Selina, quando ela passou pelo portal e aconteceu essa mudança, ela percebeu rapidamente, porque ela sentiu uma dor terrível, né, daquela mudança rápida, e ela estava escutando tudo, vendo tudo, seus sentidos estavam super aguçados e ela estava mais forte, e a única coisa que ela conseguia pensar era em salvar o Kayle e a Ligeirinha e sair dali. E ela estava com a Damaris lutando com as criaturas, né, ela disse pro Kayle sair dali, pegar a Ligeirinha, ela conseguiu pegar a Ligeirinha, deu pro Kayle e mandou eles sair dali. Só que mais criaturas foram aparecendo dentro daquele lugar e ela teve uma ideia de usar, como a espada era uma espada feérica, né? Ela teve a ideia de conduzir todo o seu poder feérico para a espada e assim poder sair daquele lugar. Ela canalizou todo o seu poder na espada e fincou ela no chão, abrindo a super cratera. Então ficou um buracão, as criaturas não poderiam chegar até ela mais. E daí ela passou de volta pelo portal, né? E quando ela passou de volta pro mundo mortal, saiu daquele mundo de magia, né? Ela sentiu uma dor terrível de novo, porque a magia da transformação se esvaiu completamente e ela voltou pro seu corpo humano e frágil. Na verdade, eu falei errado, ela não saiu. Foi o Kayle que puxou ela pra fora do portal e jogou ela no chão, daí ela se destransformou. Essa palavra existe? Não sei. Mandou ela fechar o portal e ela disse que não conseguia. E o Dorian achou aquilo muito estranho, achou que alguma coisa tinha acontecido, porque o Kayle tava pálido, e ele não encostava na Selina, não ajudava ela a levantar, não ajudava ela a fazer nada. Ele tava tipo assim, estático, não conseguia fazer nada. Ela tava exaurida, ela já não tinha mais força, mas ela disse que o Dorian poderia fechar. Então ela pegou o sangue do Dorian e conseguiu fechar o portal. Eles já iriam sair dali, né, porque realmente já estava muito cansada, mas daí ela lembrou do Archer, que tinha levado o livro e tinha matado a Nehemia. Ela sai correndo e consegue encontrar ele lá na saída. E na conversa dos dois, ele tenta convencer ela a não matar ele. Ela quase realmente não mata, ela quase ia pegar o livro e sair dali. Mas daí ele debochou dela e ela, ó,
cortou a cabeça. Nesse livro as pessoas adoram cortar a cabeça dos outros. E daí ela matou o Archer. E daí, depois de tomar um banho, cuidar dos seus ferimentos, descansar um pouco, ela vai conversar com o Kayle, porque ela acha que realmente ele merece explicações daquilo que ele viu, né? Dela se transformando em feérica. Ela disse que sua bisavó era realmente feérica, feérica pura, e que ela tinha herdado o dom de se transformar, de mudar de forma feérica para a forma humana. Ela era meio que mestiça e ela tinha o poder de se transformar nas duas coisas, na humana e na feérica. Só que quando a magia acabou, ela perdeu essa habilidade, ficando só humana mesmo. Só que quando ela passou passou pelo portal, o portal passou para o mundo que tinha magia. Então ela, naquele momento que ela esteve lá, ela conseguiu se transformar em feérica novamente. Ela também disse pra ele que tinha matado o Archer, porque foi o Archer que mandou matar a Nehemia, e que ele tinha planejado tudo, e que apesar de ter sido ele, né, o Kayle agora tem uma desculpa, né, que meio que tinha sido tudo planejado pelo Archer, que mesmo assim ela não confiava nele. Pois, apesar de tudo, ele ficou sabendo da ameaça contra a Nehemia e não tinha falado nada. E depois disso ele percebe que se o rei descobrir isso, né, descobrir que ela é uma feérica, com certeza vai mandar matá-la. Então ele bola um plano para mandar a Celaena para longe dali. Daí o Kayle resolve conversar com o seu pai, porque ele tinha um plano e precisava de todo o apoio possível. Ele diz pro pai dele que tem planos de mandar a Celaena pro reino de Wendling, é do outro lado do oceano, outro lugar, para eliminar a família real de lá. E que daí assim eles conseguiriam conquistar o território de Wendling. Na verdade, ele realmente não queria que a Celaena matasse os reis de lá. Ele só queria que a Celaena fosse pra lá, que era o lugar mais longe possível, e que ela estaria mais longe possível do rei. E ele disse pro pai dele que se o pai dele apoiasse ele nisso com o rei, ele iria voltar pra casa, né? Ia deixar o reinado, iria voltar pra casa. O Kayle conta esse plano pro rei, e o rei acha muito bom, porque assim ele dominaria mais territórios. Que a morte da família real de Wendling mandaria mensagem não só para Wendling, mas para vários outros reinos, de que o rei de Irilea era mais forte que todo mundo. Ele chama a Celaena, conta a ideia de tudo, que ela vai ter que ir lá para Wendling, matar a família real, e ela aceita. Daí o rei fica super empolgado com tudo isso, porque assim o poder dele vai crescer mais, com certeza, porque ele com certeza, né, vai mandar um recado para vários inimigos e vai assim conseguir conquistar mais territórios. Daí o rei mandou um recado para suas tropas se prepararem, para que quando aquilo fosse acontecer não poderia ter nenhum erro, e que ele estava muito empolgado porque com esse ataque ele teria oportunidade de testar algumas armas novas que ele estava criando. Algumas armas que ele mesmo forjava em segredo havia muitos anos. O que será que são essas armas, gente? A Celaena vai para as masmorras conversar com a Helena e diz para ela que ela não quer ir para Wendling, que ela não quer fugir. Diz que o Kayle só quer mandar ela para ficar junto com os outros féricos, e a Helena diz para ela e sim que ela tem que fazer o que tem que ser feito. Então ela aceita realmente, finalmente, né, ir para Wendling. Daí a Celaena, depois de alguns dias, né, arruma tudo e parte pro porto pra viajar para Wendling. Serão 2 semanas de viagem no barco, no navio, na verdade, né. O Kayle encontra ela antes dela ir, né, e eles se despedem. Daí a Celaena, antes de embarcar, ela conta tudo pra ele. Ela conta sobre as chaves Irdes, ela conta sobre a bruxa pernas amarelas, ela conta sobre a chave, ela fala que o rei tem pelo menos uma, sobre a criatura que ela tinha matado, e que a Lady Cauthon e o Roland provavelmente virariam também aquelas criaturas, provavelmente seriam as próximas vítimas do rei. E depois de falar tudo isso pra ele, ela dá o olho de Helena pra ele ficar protegido. E antes dela partir, né, dela entrar no navio, ela sussurra palavras em seu ouvido que ele não entende muito bem. E ela diz pra ele que aquelas palavras, né, que ele vai entender aquelas palavras mais tarde, depois que ela já tiver partido. Ela entra no navio e vai embora. E o Kayle fica meio que sem entender, porque o que ela sussurrou no ouvido dele foi uma data. Foi a data em que deu a louca nela lá nas minas de sal, a data em que seus pais morreram. E daí ele foi até o quarto dela tentar procurar alguma resposta, e quando ela entra no quarto dele,
E quando ele entra no quarto dela, ele vê alguns livros em cima da mesinha, na escrivaninha dela, né? São livros sobre a árvore genealógica das famílias reais. Ele começa a ver vários daqueles livros indicando a data que ela sussurrou no ouvido dele, né? E quando ele chega finalmente na data que ela falou, ele congela. Aí eu coloquei aqui, ler página 400. Esta manhã, o rei Orlon Galantinus, seu sobrinho e herdeiro Roy Galantinus e a esposa Evelyn foram encontrados mortos. Orlon foi assassinado na cama no Palácio Real em Orrington e Roy e Evelyn foram encontrados mortos em suas camas. Na mansão campestre, à margem do rio Florina, ainda não se sabe o destino da filha de Roy e Evelyn, Eileen Galantinus. O que se dizia ali na data, né, era sobre a morte dos reis, do rei e da rainha, e sobre a filha deles desaparecida. E daí ele ficou achando aquela situação muito estranha, porque ele ficou se perguntando se a Celina sabia onde a princesa Eileen estava. Daí ele lembrou que a Evelyn, antes de ser Galantinus, era Ash River. Ele lembrou que a Evelyn vinha de Wendling, que é pra onde a Celina estava indo. Que depois que ela se casou, ela virou Galantinus, mas antes ela era Ash River e ela vinha de Wendling, da Terra dos Feéricos. Daí ele pegou o livro da árvore genealógica da família real de Wendling. E na família real de Wendling estava escrito também lá, Eileen Ash River Galantinus. Mas acima do nome, né, tava Evelyn, e mais pra cima ainda tava escrito o nome Mab. E a bisavó, né, a bisavó da Eileen, da rainha, da princesa perdida, era uma das três irmãs rainhas irmãs feéricas. Tinham 3 rainhas feéricas e a Mab era a bisavó da Eileen. E ela era, a bisavó da Eileen era a mais linda de todas, e quando ela morreu ela foi transformada numa deusa, que era a Diana, a senhora da caça. Lembra quando ela tava lá naqueles festivais lá, no festival, não lembro. E acho que isso foi no primeiro livro, se eu não me engano, né? Que a menininha deu pra ela um presente da deusa da caça. Então, é a avó da Eileen. Daí ele lembrou daquela manhã no Yulia, que eu tô falando isso, mas ele disse isso no livro. Ele lembrou quando ela tinha sido presenteada com a flecha dourada de Diana. E daí ele não podia acreditar, porque ele lembrou que a Celina disse que sua bisavó era férica. Aí ele voltou a ler a crônica, ler página 401. Meu Deus do céu, ler página 401, minha bateria tá acabando. Tá, vamos lá, ler página 401. Olhos Ash River, olhos mais lindos, de lendas passadas, do mais claro azul, com bordas douradas. Foi aí lendo isso, lendo toda essa árvore genealógica e tudo mais, que ele caiu na real, né? Caiu na real que não é que a Celina conhecia a princesa perdida. Na verdade, a Celina era a princesa perdida. Ela era a neta da rainha feérica, ela era neta da rainha feérica. Ela era a Eileen Ash River Galantinus e não Celina Sardothien. Não lembro. Não era Celina. Ela é a Eileen. Meu Deus do céu, nessa hora o meu grito foi alto. Eu não acreditava que eu estava lendo aquilo. Eu dei um berro nessa descoberta. Foi demais. Quase que eu não aguentei, quase que eu tive um infarto e morri na hora. Ela era princesa, herdeira do trono e rainha, porque os pais tinham morrido, então ela era herdeira do trono e rainha de Terra Zen. Ele estava em choque, aí eu coloquei aqui, ler página 402. Celina era Eileen Galantinus, a maior ameaça viva a Adarlan, a única pessoa que poderia erguer um exército capaz de enfrentar o rei. Agora,
ela era também a única pessoa... Tô olhando se a bateria tá acabando. Ela era a única pessoa que sabia a fonte secreta do poder do rei e que buscava o modo de destruí-la. E Kael acabara de mandá-la para os braços dos maiores aliados em potencial. A terra natal de sua mãe, o reino de seu primo e o domínio de sua tia, a rainha Maeve dos Feéricos. Selina era a rainha perdida de Terra Zen. Kael caiu de joelhos e assim nós terminamos o nosso livro Coroa da Meia-Noite com essa bomba. Essa bomba. Já quero Herdeira do Fogo logo, logo, logo. Eu vou ler em dezembro, gente, e né, vai sair resumo pra vocês. Bom, gente, espero realmente que vocês tenham gostado. Desculpa a demora do vídeo, minha bateria está acabando, tá tudo acabando, gente, tá tudo acabando, meu Deus do céu. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Já tô sem voz, já tô cansada, mas é isso aí. Um beijo e até a próxima. Até o resumo de agora. O próximo resumo não é de Herdeiro do Fogo, é de A Lâmina da Assassina. Até o resumo de A Lâmina da Assassina. E também, olha, eu vou dar um spoiler. Tô relendo Corte de Espinhos e Rosas. Vai ter resumo de Corte de Espinhos e Rosas também. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!